Holo Kids Mundo! Olá, amiguinhos! Tudo bem com vocês? Que bom ver vocês aqui novamente! No vídeo anterior, Jesus ensinou para Nicodemos uma lição muito importante, o novo nascimento. Se você não assistiu esse vídeo, clique no card que está aparecendo aqui na tela. Depois volte para assistir os capítulos finais desta emocionante história. Vamos ver o que aconteceu na última semana de Jesus. Jesus estava chegando a Jerusalém e parou em Betânia, uma cidade próxima. Ali, ele deu instruções específicas a 2 de seus discípulos. Ele disse para irem até a aldeia do lado e encontrarem um jumentinho amarrado, que ninguém havia montado ainda. Ele também lhes contou que se alguém perguntasse o que estavam fazendo, eles deveriam dizer que o Senhor precisava deste animal, e tudo aconteceria conforme ele havia previsto. Os discípulos seguiram as instruções de Jesus, encontraram o jumentinho e o trouxeram para ele. Vejam, o que será que Jesus vai fazer agora? Jesus montou naquele jumentinho e entrou em Jerusalém. Ei, Jesus, me espere! Também quero ir com você! Isso aconteceu exatamente como estava previsto por Zacarias. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado no jumento. Zacarias 9:9. A multidão o saudou com alegria, gritando: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles acreditavam que Jesus era o Messias prometido, enviado por Deus para ser seu rei e salvá-los de seus inimigos, especialmente dos romanos. Enquanto Jesus estava ganhando mais seguidores, os líderes religiosos planejavam matá-lo. Contudo, temiam fazer isso durante a festa da Páscoa, pois sabiam que Jesus era amado por muitos por causa dos milagres que realizara. Enquanto isso, Jesus foi ungido com um perfume caro por uma mulher. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, ficou indignado. Judas era quem cuidava do dinheiro. Então ele disse: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Vejam o que João, um dos seus discípulos, nos contara sobre ele. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. João 12:7-8. Infelizmente, Judas era mau interesseiro. Então, Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes do sacerdote, a fim de lhes entregar a Jesus. A proposta muitos alegrou e lhe prometeram dinheiro. Assim, ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Marcos 14:10-11. Vocês acreditam nisso? Como ele pode fazer isso com Jesus? Iria entregar Jesus em troca de dinheiro? Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Mas Jesus sabia que sua hora estava próxima e novamente deu instruções detalhadas para que os discípulos preparassem o lugar para celebrar a Páscoa. Durante a refeição, Jesus revelou que um deles o trairia. Isso mostrou sua onisciência, ou seja, a capacidade que ele tinha de saber tudo o que aconteceria, inclusive quem o trairia, conforme já havia sido profetizado muitos anos antes de Jesus nascer. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Salmos 41:9. Depois, ele partiu o pão e entregou aos discípulos, dizendo: isto é meu corpo. Também tomou o cálice, dizendo que o vinho representava o seu sangue, que seria derramado por muitos para o perdão dos pecados. Antes de ser traído,
e entregue por Judas, Jesus chamou seus discípulos e foram orar. Jesus orava muito. Vocês sabiam? Era nesta hora que ele se conectava com Deus Pai e conversava com ele. Ele nos deixou esse exemplo para que nós pudéssemos fazer como ele, sempre buscar a Deus em oração. Jesus foi orar porque sabia que as horas mais terríveis de sua vida estavam chegando. Ele seria espancado, torturado e morto de maneira cruel. Como ele estava em forma humana, ele também sentiu medo, assim como nós, mas ele não voltou atrás. Ele cumpriu o plano de Deus até o fim para nos salvar. Judas, o traidor, chegou com uma multidão armada para prender Jesus. Ele identificou Jesus com um beijo no rosto, e assim os guardas o prenderam. Mesmo diante da traição de Judas, Jesus sabia que tudo o que estava acontecendo havia sido profetizado e fazia parte do plano de Deus. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram com medo. Eles estavam confusos, pois acreditavam que Jesus era o Salvador prometido, mas não entendiam como ele poderia ser morto. Jesus foi levado ao Sinédrio, o tribunal religioso, onde foi acusado injustamente, como havia sido profetizado no Salmo 27:12. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Quando lhe perguntaram se ele era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus respondeu: Eu sou, usando as mesmas palavras que Deus usou com Moisés em Êxodo 3:14. Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: Eu sou, me enviou a vocês. Aqueles religiosos malvados ficaram furiosos com a resposta de Jesus. Jesus também disse: E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Marcos 14:62. Diante disso, os líderes o acusaram de blasfêmia e começaram a maltratá-lo, como profetizado em Isaías 56. Ofereci minhas costas para aqueles que me batiam, meu rosto para aqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face de zombaria e de cuspidas. Jesus foi espancado cruelmente pelos soldados e sofreu muito, mas ele não desistiu. Jesus foi muito forte e aguentou todas aquelas agressões físicas e todas aquelas humilhações, porque estava pensando em cada um de nós. Ele estava fazendo isso por mim e por você. Você mesmo que está assistindo esse vídeo. Ele sabia que o pior ainda estava por vir. Ele iria enfrentar uma das mais cruéis formas de se morrer. Jesus é o nosso grande herói. Depois, ele foi levado ao local chamado Gólgota, onde foi crucificado entre dois criminosos, como Isaías havia profetizado. A multidão zombava dele, mas Jesus, em sua grande missão, estava pagando o preço pelos pecados da humanidade. Por 3 horas houve trevas sobre a terra. Então Jesus, com um grande clamor, entregou seu espírito e morreu. Ele havia cumprido sua missão. Como ele mesmo disse: está consumado. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, simbolizando que por meio do sacrifício de Jesus, agora todos podem acessar a Deus. Jesus foi sepultado, mas sua história ainda não havia terminado. Tudo isso que aconteceu com Jesus já havia sido revelado pelos profetas há mais de 700 anos antes de Jesus nascer. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido qualquer violência,
nem houvesse qualquer mentira em sua boca. Isaías 53:9. Jesus foi preso e julgado injustamente e depois foi condenado a morrer na cruz. Ué, Jesus, o que você está fazendo aqui? Você não tinha morrido? No próximo vídeo, veremos o que aconteceu com Jesus e com os seus discípulos. Não percam! Que Deus abençoe todos vocês! Tchau!